Olá pessoal, nós estamos entrando ao vivo agora aqui, né, pelo solo Terra e Brisa, junto com o Espaço Terra e Brisa. Tá. Não tá, a gente tô conseguindo. Vamos fazer. Vamos começar então, Alexandre. Vamos começar. E vamos vendo esse movimento aí. Tá. Me diz uma coisa, como é que tá? Tu já me falou, né? O movimento da questão física tá mais parado, né? Devido à questão do corona. Vocês estão fazendo atendimento em casa de quê? Não importa onde você... Para aí, só um pouquinho. Que agora ele... Tá, beleza. O atendimento eu tenho feito em casa, né? Mas é online mesmo. Algumas indicações, algumas avaliações também, né? Para tratamento e tudo, através da medicina tradicional chinesa. E esses atendimentos assim vem vindo com mais sugestões, né, de cuidados que a gente tem que ter, principalmente com relação às nossas emoções, né? E eu vou passar agora algumas informações de como a medicina tradicional chinesa ela enxerga, né, esses períodos que nós estamos passando, principalmente focado agora na ansiedade e também nas questões de depressão, tá? E claro... Pois eu notei que esse movimento, apesar da gente estar com bastante tempo, né, tá criando uma certa ansiedade para as pessoas por elas estarem nas suas casas, né? Certo. Como fazer como lidar com isso, assim? Como vocês estão? Quais são as indicações que vocês estão dando? Como é que está sendo o processo através da medicina chinesa para tratar esse tipo de movimento? E o pós disso também, né? Como tu, como terapeuta, vê essa questão do que pode vir a causar todo esse isolamento agora, né? Porque a gente sabe que ok, estamos em casa hoje, estamos aí nos prevenindo, nos cuidando da nossa saúde, mas como vai ser a nossa saúde mental após isso, sabe? Hoje eu vejo que talvez tenha questões financeiras graves após isso, e que isso vai mexer completamente, talvez, com a cabeça das pessoas, de todos nós, né? O pós-corona, né? Como vocês estão vendo isso? Tá, e para responder essa pergunta, tá, Sara, eu vou dar fazer uma breve abordagem de como a medicina tradicional chinesa enxerga as patologias, tá? As enfermidades, tá? Então, sempre que nós falamos assim sobre medicina tradicional chinesa, ela vai enxergar de uma forma assim plena, tá? Uma plenitude, ela tem uma visão de plenitude sobre os processos, tá? Ou seja, os fatores, eles são vários fatores que levam a um desequilíbrio, ok? Então, essa plenitude, quando nós enxergamos desta forma, o que a gente procura ver? A gente procura ver tanto na questão física, que pode ocorrer no corpo, tá? Que ocorre normalmente também no corpo, como as questões emocionais, tá? Também disso. E quais fatores que levam aos desequilíbrios emocionais, tá? E esses fatores, eles são vários, tá? Também. Nós, por exemplo, assim, a gente enxerga a estação do ano que nós estamos passando agora, tá? Nós enxergamos os elementos que influenciam esses processos, tá? E nós enxergamos também o que a gente chama de o ambiente externo, que seria uma invasão perversa do ambiente externo, que no caso aí então são as informações que causam desequilíbrios nas nossas emoções, tá? Que é essas informações, por exemplo, que causam medo, no caso do vírus, né? Que é uma coisa que nós não estávamos acostumados, é uma situação que não se estava acostumado. E os processos da gente perder, né, entre aspas, a nossa liberdade, de ter que ficar em casa, não poder se movimentar. Tá? Então, todos esses processos, eles juntos, assim, eles acabam e aí, claro, e aí vem a característica pessoal de cada um, né? A personalidade de cada pessoa, tá? De como ela percebe seus processos, tá? Então essas características, juntando tudo isso, é que nós temos aí um diagnóstico do processo, tá? Então nós vamos perceber assim primeiro, assim, a estação do ano que nós estamos passando, tá? Nós viemos do verão, tá? Onde até então nós não tínhamos nenhum, assim, só ouvíamos falar
sobre essa questão da epidemia de um país longínquo, né, que no caso era a China, que foi afetado durante o nosso verão aqui do hemisfério sul. Tá? Então, o verão ele é relacionado dentro dos elementos da medicina tradicional chinesa como o elemento fogo. Esse elemento fogo é onde mora a nossa emoção da alegria. Tá? E ele tem no final do verão agora, que a gente faz essa conexão com o inverno, com o outono, que nós estamos já no outono, né? Nós temos então o último período do verão, é considerado o fim do verão, ele é o elemento terra, tá? O elemento terra é onde mora a emoção da ansiedade, ok? Então você perceba que a gente sai de um verão, que é fogo, onde a emoção que nós trabalhamos ali é a alegria, tá? Os órgãos influenciados eles são o coração, os vasos sanguíneos, tá? O intestino delgado. E nós entramos agora no elemento terra, que é o elemento de ansiedade, que é o fim do verão, tá? Quando termina o verão e faz o link para a entrada do outono. Tá? Nós já estamos no outono, já vou falar sobre o outono. Então o elemento terra é onde mora a emoção da ansiedade, e ela influencia o quê? Influencia o estômago e o baço. Tá? São os órgãos que ela influencia, as partes do corpo aí que são influenciadas também nesse processo de ansiedade. Tá? A ansiedade, quando ela se desequilibra, tá? Ela acaba se tornando o quê? Ela pode se transformar na compulsão, quando ela se desequilibra por excesso, então a gente acaba tendo a característica de compulsiva, ou seja, poder comer demais, por exemplo, ou quem fuma cigarro fuma mais do que fuma normalmente, ou quem come doce comer mais doce do que normal, tá? Vê que isso afeta diretamente ao nosso estômago, né? E ao baço, o doce, né? Então o baço ele tem que fazer toda a parte de transição, né? Aí do processo Sim, quando a gente digestivo. tem uma crise de ansiedade, chega da falta de ar, né? Começa a doer aqui assim, na boca do estômago, Sim. e aí tu começa a passar mal, começa a suar frio, começa a não conseguir processar nada direito, assim. Pelo menos eu já tive, né, crises severas de ansiedades, então geralmente era o que acontecia comigo, assim. A ansiedade, ela faz exatamente esse link. Esse link que tu já está colocando assim, nós já estamos entrando no que chama de angústia. Tá? Essa é porque ela vai crescendo, né? Ela vai se ramificando. Você imagina como se fosse uma árvore, e aí tem o galho da ansiedade ali, tá? Então ela vai se ramificando aquilo ali, aí pode ser compulsão, pode entrar na questão do tédio, que daí é a deficiência da ansiedade, é desequilíbrio, deficiência, a pessoa começa a ficar entediada, e isso pode gerar ou a obsessão, tá? Que daí a pessoa fica obsessiva por coisas, né? Então por limpeza, pode ter isso também, ou se não a angústia, que daí é aquela questão da angústia que é isso que tu tá colocando, parece que tu não consegue fazer nada. Isso já está um passo da depressão, tá? Então, vamos lá. Então nós temos assim, ó, a observação da saída do fogo, entrada para a terra é ansiedade, nós entramos na ansiedade, agora nós entramos no elemento metal, que é o outono, tá? E aí nós vamos, no elemento metal, a gente vai permanecer por 2 meses em metal. E aí volta a terra de novo, tá? Por 1 mês, e depois entra no elemento água, tá? Elemento metal é onde mora a tristeza, Sara. Tá? Então, esse link da angústia que tu me fala é exatamente a passagem da terra para metal, tá? Isso eu estou falando da estação do ano, tá? Estação do ano, que é o outono, metal relacionado ao outono. Então, nós vamos entrar agora no período de tristeza, tá? A tristeza, aí sim, a tristeza é outro galho, né? Que ele pode se ramificar, então, para depressão, no seu excesso. Se há o excesso de tristeza, ele vai para a depressão. E quando há o desequilíbrio por deficiência de tristeza, ele entra na insensibilidade. As pessoas tendem a ficar mais insensíveis. Então, por exemplo, ao passo que algumas pessoas, vamos dizer assim, nesse período em que nós estamos aí afastados um do outro, tu está aí nesse teu local maravilhoso aí, e eu estou aqui em casa, tá? Infelizmente eu queria estar aí contigo. Mas nesse momento que nós estamos separados um do outro, então você percebe que podem ter pessoas que entram em depressão, e aí elas precisam do quê? Elas precisam de um aconchego, de alguma coisa, e outras pessoas que não entram em depressão, elas entram no processo inverso, em insensibilidade. Então, enquanto uma precisa do aconchego, a outra não quer dar, não tem sensibilidade para dar esse aconchego. Entende isso? Sim, e tem o que eu notei, assim, a gente também está trabalhando um pouco com
sistema online, né? Sim. E que muitas pessoas estão, pelo menos para nós, né, é visível que estão com um pouco dessa saudade, da falta desse contato físico, desse andar por aí, né? Uhum. E aí acabam não sabendo lidar com isso, Sim. não sabendo reconhecer isso, Uhum. não sabendo expressar isso e acaba sendo agressivo, verbalmente, fisicamente, ríspido e tudo mais, assim. E aí acaba ainda mais afastando as pessoas até da questão, talvez virtual, ligação ou algo nesse sentido. Né? Ocorre sim, tá? Isso também são processos aí, nós entramos na questão do metal em dominar, tá? Porque agora, assim, no outono, tá? Então o metal, ele domina, o metal, ele entra no seu processo mais forte, tá? Então, claro, aí nós temos, então, a emoção que mora aí no metal é a tristeza, essa é a principal emoção dele. Quando ela está em desequilíbrio, ela entra por excesso, ela pode virar a depressão, e aí sim, a pessoa não se comunica com ninguém, ela nem quer, tá? E quando ela entra em desequilíbrio por deficiência, a tristeza ela vira insensibilidade. Vamos lá. O elemento metal é o elemento que domina o elemento madeira. O metal corta a madeira e a raiva mora no elemento madeira. Então, sim, se o metal entra em um processo muito forte, ele vai começar a podar o elemento, ele começa a dominar o elemento madeira que nós temos dentro de nós. E aí é onde está as raivas. Então, as raivas, o que acontece? Elas começam a sair para fora. Elas saem para fora por quê? Porque é o corpo é a nossa psique tentando se defender desse ataque de metal, entendeu? É natural isso. Tá? Eu já vou falar sobre as questões de como... Eu estou falando só as partes ruins, né, por enquanto. Mas é para a gente entender, tá? O que acontece conosco, tá? E aí, sim, então o metal ele tem essa característica. Detalhe, tá? Muito importante isso, principalmente que nós estamos numa pandemia de um vírus que ataca principalmente a questão respiratória, tá? Elemento metal, ele é relacionado aos órgãos do pulmão, tá? Então o elemento metal é o que mantém a saúde do pulmão e mantém a saúde do intestino grosso, tá? São os dois órgãos relacionados ao elemento metal, ok? No elemento metal, então, a gente tem aí a parte respiratória importante também, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem a ansiedade, o elemento terra é o que nutre o elemento metal, tá? Então, a ansiedade, ela nutre metal. No momento que a ansiedade nutre metal, o que acontece? Ela vai... então, a ansiedade nutre a tristeza. Então, os processos da ansiedade em desequilíbrio vão nutrir o quê? Os processos da tristeza em desequilíbrio, entendeu? Consegue pegar bem aí o raciocínio? Eu tô pegando bem, eu tô aqui acompanhando se aparecer dúvida, comentário, Isso. gente. Tu me Vocês manda. vão colocando aqui dúvida, pergunta que eu vou lançando pro Alexandre respondendo. Daí eu tô acompanhando pelo Face e pelo Instagram. Mas pode continuar. Então tá. Então nós vemos aqui, então, é porque eu tô tá virado, né? O meu selfie eu não consigo ver, né? Então eu não consigo te ver aí, daí eu fico meio no escuro. Super bem. Então tá. Então vamos imaginar assim, ó, se eu tenho uma ansiedade que ela entra num processo de excesso em desequilíbrio, tá? Ela vai criar a compulsão e ela tende a se transformar na obsessão. Essa obsessão é o que pode trazer a nossa depressão, porque é o excesso. Então, o excesso do desequilíbrio de ansiedade nutre o excesso de desequilíbrio de depressão, trazendo da tristeza. Para pontuar, né? A ansiedade, ela é... Uma vez a gente entrou nesse dilema, né? A ansiedade, ela é boa até um certo ponto, né? Aí o excesso dela causa esse desequilíbrio. É importante a ansiedade na nossa vida para ela fazer... É o que ela falou uma vez, né? Ela faz nós nos mover, sair do lugar, de certa forma. Se ela está em desequilíbrio. Né? Se ela está em desequilíbrio. Se ela está em equilíbrio, ela é maravilhosa. É maravilhosa a ansiedade estar em equilíbrio. Nós já vamos chegar lá. E a ansiedade, quando ela está em desequilíbrio por deficiência, ela causa o tédio, tá? E aí o tédio, ele pode trazer, então, a insensibilidade, tá? Por deficiência, tá? Entende isso? Então, que um nutre o outro. Bom, então esses são os processos naturais para essa época do ano, tá? Que ocorram, elas vão começar a aparecer. Só que o que nós falamos? Nós falamos que quando ela está em equilíbrio, ela é maravilhosa, né? A ansiedade. Qual é o equilíbrio da ansiedade? O equilíbrio da ansiedade é o desejo de viver, tá? É quando a gente tem desejo pelas coisas. Então, por exemplo,
A palavra que a gente pode definir essa questão de desejo é a palavra de gratidão. Então, um dos processos, o grande antídoto e a medicina para esse processo de ansiedade ficar em equilíbrio é nós buscarmos sempre sermos gratos pelas coisas, tá? Então, quando tu acorda de manhã, não importa se tu acorda de manhã cedo, tem muitas pessoas aí que nós vemos a característica da pessoa. A pessoa põe, eu acordei cedo, que droga, queria dormir um pouco mais. Não esquece esse posicionamento. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente vem num hábito muito seguido da nossa vida inteira de mudar isso aí, mas sempre que tu te pegar, assim, importante, não se culpar das coisas. Tu te pegou tendo um processo desses, assim, poxa, que droga, queria estar dormindo um pouco mais. Primeira coisa, não se culpa, tá? Segunda coisa, para ali. Reclamou, parou. A terceira coisa, o que é? Agradece. Agradece por estar vivo, agradece por ter uma cama para dormir, agradece por ter um belo colchão, agradece por ter um cobertor, tá? E vai fazer um café da manhã gostoso para tomar, tá? E aí agradece por isso também. Então a gratidão, aí tu começa a ter o quê? Desejo. Tu começa porque é tudo uma questão de plantar. A cada segundo que nós vivemos, nós plantamos alguma coisa. E a gente sempre colhe. Se tu plantar a gratidão, o que tu vai acontecer? Tu vai começar a colher coisas boas, desejos, vontades, entendeu? Tu queria fazer uma pergunta? Sim. Tá. Não, eu tava pontuando junto, assim, Tá. né? Porque a gente, às vezes, a gente vem de uma cultura, ou de talvez costume, né? Uhum. De sempre enfatizar o que a gente não tem. Sim. Né? É isso aí. A gente vive enfatizando o que a gente não tem. E aí acaba que isso acaba... Sempre a gente precisa mais, sabe? Uhum. E isso gera uma ansiedade gigantesca, isso gera tristeza, isso gera... Agora, se a gente começar a olhar pro que a gente tem, que eu acho que é isso que você tá falando, né? É o que eu tô falando. A gente tem. Uhum. E aí vai melhorando. É o nosso costume diferente, né? A grande maioria das pessoas tem esse costume diferente. E eu entendo como é difícil sair disso, assim, sabe? Uhum. É bem complexo. Na verdade, a palavra que eu diria não é que seja difícil, tá? Eu vou dizer que ela é uma palavra, trabalhoso. Tá? Ele exige uma concentração, exige um trabalho para isso. Mas o difícil é quando a gente não tem a solução das coisas, tá? O difícil é quando tu não sabe uma coisa. Aí é difícil mesmo. Agora, quando a gente sabe, então a gente vai ter que o quê? Tem que causar um hábito para isso. Então, esse hábito, ele é trabalhoso. A gente vai ter que trabalhar isso aí, desses processos dentro de nós. Agora, se esses processos, tu começa, por exemplo, um dia que tu acorda de manhã, que tu queria, né, muito cedo, tu, em vez de reclamar, tu começa a agradecer. Vai ter um dia que tu vai reclamar, aí tu vai te lembrar, aí tu vai sempre te lembrar o que acontece. Isso vai assim, pô, eu devia ter agradecido. Aí tu para de reclamar e agradece. E assim vai. Tu vai nessa briguinha entre tu e contigo mesmo, entendeu? Então, no momento, daqui um pouco, tu tá vencendo essa briga, porque tu vai insistindo. Se tu insistir, tu vai vencendo. Então é trabalhoso, tu tem que insistir. Aí daqui a, sei lá, a uma semana, de 7 dias tu ali, né? Tu vai começar a perceber que tu vai mais... Toda vez que tu acordar, tu vai ter mais assim, de uma semana, tu vai ter 5 dias que tu vai agradecer e 2 que tu vai reclamar, entendeu? Sendo que tu vai pontuar. Na hora que tu reclamou, não reclamo mais, vou agradecer. E aí tu vai, daqui um pouco, isso aí se torna um hábito da tua vida, tá? Então é uma coisa bem tranquila, a pessoa não tem que se culpar. Prática, né? É bem tranquilo, bem fácil, tá? Não tem que se culpar, não tem que ficar pensando, poxa, sem vitimismo, tá? Vamos trabalhar assim, consciente. A gente é adulto, a gente tem que, né, pensar, raciocinar com calma as coisas. Tudo tem que ser feito da forma suave, tranquila. Não precisa sofrer para fazer a coisa suave. E aí, a partir de tudo, a gente tem que se lembrar, então, o que a gente tem, né? Não é pouca coisa o que nós temos, tá? Por menos que tu tenha, não é pouca coisa o que tu tens. Tu tem um ar, assim, abundante para te poder respirar. Então, isso aí é ótimo, né? Porque senão nós iríamos sofrer muito com relação a isso. Deixa eu ver aqui. Tu tá me convidando aqui, né? Tá. Tô tentando entrar aqui. Então... Pessoal, se vocês têm alguma sugestão, alguma pergunta, podem ir colocando aqui nos comentários que eu tô acompanhando, tá? Tá, aqui. Vou receber a notificação. Tá. Se vocês quiserem deixando alguma sugestão, alguma pergunta... Então ali, seguindo o raciocínio, tá? Então nós temos todo o oxigênio.
Aqui eu vou ter que baixar o volume aqui, peraí. É, Senão eu não consigo te ouvir. eu vou ter que baixar o volume aqui, porque senão... É aqui no Face aqui, tá, agora sim. Então, nós temos o oxigênio à nossa volta, nós temos alimentos, tá? Então a gente tem os alimentos à nossa disposição, ok? Nós temos uma casa para morar, nós temos uma cama para dormir, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos filhos, nós temos um monte de coisas, tá, Sara? Então essas coisas, tudo que tu tens ali, tu tem que agradecer, tá? Então isso é um trabalho assim, é trabalhoso, mas é um trabalho diário e constante. Agradece, agradece, agradece. Isso vai fazer com que tu comece a ter desejo pelas coisas. Tu faz um café da manhã legal, assim, uma coisa que tu gosta de comer, entendeu? Já vai acordar de outra forma, já vai acordar cedo com vontade de fazer o café porque tu vai comer uma coisa boa. Só que aquilo tudo numa questão assim de equilíbrio, tá? Tu sabe que o café vai terminar, tu não adianta tu ficar comendo mais e mais e mais. Não, o café vai terminar e aí tu vai partir para uma outra atividade, vai fazer um exercício. Indico daí fazer um exercício, uma yoga, processo de meditação, coisas que eleja coisas que tu gosta de fazer, entendeu? Para te fazer alguma prática de manhã ali, logo depois do café. Depois faz um almoço, vai cozinhar com tranquilidade, agradece, né? Faz uma coisa que tu gosta. Então tudo isso tu vai trabalhando o agradecimento. Procura uma pessoa que tu gosta, um amigo, fala pelo WhatsApp, conversa com ele um pouco, nem que seja 15 minutos, agradece por isso. Então tu vai trabalhando o agradecimento. E aí a partir daí teus dias começam a ficar legais, assim, ficar bons, né? Eu passei uma hora maravilhosa agora te esperando, porque eu sabia que eu ia entrar para falar contigo, e fazia tempo que eu não te via, tá? Então eu tava com saudades, ok? Então a gente vai agradecendo essas coisas, né? Então esses processos eles vão fazendo o quê? Vão fazendo que a gente equilibre as nossas emoções e principalmente a questão da ansiedade. Uma ansiedade equilibrada, o que nós vamos entrar? Nós entramos no processo porque a ansiedade ela alimenta a tristeza. Então a ansiedade equilibrada ela vai alimentar o lado equilibrado da tristeza. Qual é o lado equilibrado da tristeza? É a nostalgia. Tá? A nostalgia, o que significa? É tu olhar para trás, tá? Enxergar lá no teu passado e tu ver as coisas que os momentos que tu foste feliz, tu vai lembrar desses momentos que tu foste feliz. Tu vai lembrar dos desafios que tu venceu. Então, uma pessoa que se formou numa faculdade, ou que passou de ano no colégio, ou que conseguiu conquistar uma namorada, um namorado, uma companheira, um companheiro, quando nasceu o seu primeiro filho, seu segundo, terceiro, sei lá, né, quantos filhos. Então, tu vai o quê? Vai buscar os momentos em que tu foste feliz, certo? Então, a nostalgia, ela também é o antídoto da depressão, da tristeza, da obsessão, da angústia, tá? Então, tu vai buscar isso aí. Então, o que acontece? A nostalgia, ela te traz uma tristeza também. Ela te traz uma tristeza, mas é uma tristeza boa. Por quê? Ela é uma tristeza porque são momentos que não voltam mais, porém, ela te mostra que no futuro tu tem um livro em branco para te escrever e que tu é capaz de ser feliz e tu é capaz de vencer desafios, tá? Então, é isso que nós buscamos ali sobre a questão do equilíbrio da tristeza, tá? Que é a nostalgia. Isso vai te fazer... Bom, esses são os antídotos emocionais para as situações que nós estamos passando, ok? Principalmente diante... A gente, dentro da nostalgia, tu deu exemplos da parte buena de lembrar, né? Tipo, de amigos, de fluxo. Agora, quando é algo ruim, não ruim, mas algo que não, talvez naquele momento foi negativo, assim, como faço para pensar nisso de uma forma que isso não venha causar uma angústia, uma tristeza muito profunda ou lembrar de um trauma, assim, como se vê isso daí, sabe? Certo. Isso é bem lembrado, tá, Sara? Por exemplo, como sabe? Ou uma briga, algo assim. Tipo, eu Sara, vejo como um ensinamento, não é? Sim. Pra mim não ficar carregando isso de uma forma negativa, eu tento pegar a parte positiva disso, né? Sim. Eu olho, tento ver o que eu aprendi, Agora, como dentro desse conceito que a gente está passando, desse ensinamento, se vê isso, sabe? Aí assim, é muito importante isso que você está colocando, tá? Porque cada pessoa, são pessoas e a gente sabe, como eu falei, a plenitude na medicina chinesa, nós enxergamos as coisas e todos nós temos um sem número de experiências diferentes uns dos outros, certo?
É claro que tem coisas que são muitas vezes em comum entre nós, mas tem coisas que são, às vezes, bem pessoais, assim. Tá? Vamos lá, então eu vou colocar dois tipos de situações negativas, tá? Uma situação negativa é aquilo que, na época que tu vivenciou isso, que tu experienciou essa situação negativa, ela era um monstro gigantesco. E aí hoje, por exemplo, que tu já superou esses processos, que tu já conseguiu passar, que já ficou para trás, né? Por mais que ele fique meio traumatizante, tu olhar e observar esse processo, tu vai ver que aquele monstro já não é tão grande, ele já é menorzinho. E tu vai ver que realmente tudo passa, né? As coisas que nós coisas que nós nos envergonhamos, coisas que nós não gostamos, nos traumatizamos, entre aspas, entendeu? A gente começa a perceber que são processos assim bem inferiores do que no momento que nós vivemos, tá? Então eles eram muito grandes e hoje eles são pequenos, tá? Então a gente observar exatamente isso, que existe uma diferença de percepção no caso. Quando tu está vivenciando uma coisa, ela parece muito grande, muito sem um buraco muito sem fundo, né? Ou sem saída para que tu possa se livrar desse mal-estar. E depois que tu se livra disso, que tu passa por essa experiência, tu consegue olhar para trás e ver que não era tão grande o bicho assim. Então isso é uma das coisas até para te refletir no momento atual. Saber que nós estamos por uma coisa que às vezes para algumas pessoas parece uma coisa muito difícil de superar, exatamente, parece um buraco muito difícil de superar, certo? Mas né, a gente vê que, como com o exemplo do passado, isso também vai ser superado e daqui a um pouco vai ser uma coisa que até foi bom, tá? Esse passatempo agora. Bem, isso é uma questão. Agora existem os outros traumas, aí sim, traumas grandes mesmo, né? Então, muitas vezes violência, né? Muitas vezes situações assim que cada uma pessoa pode ter passado no seu passado, certo? Que realmente era uma coisa grande, que acarretou um risco bastante grande, etc. Bom, aí eu acho que entra melhor essa situação que tu colocaste aí, que já superou um desafio. Então ela entra, a nostalgia ela entra nisso, que foram desafios, por pior que sejam, que foram superados. Tá? E que a gente consegue superar eles. Então aí sim, aí tu traz sim, uma situação que te dá mais força também. Tá? Mas assim mesmo, Sara, a gente aí nós voltamos de novo para trás, porque é o processo de equilíbrio da ansiedade, que é o desejo de viver, é quando a gratidão, quando a gente trabalha com esse processo de gratidão, dificilmente a gente vai lembrar no processo de nostalgia de coisas ruins, tá? A tendência é lembrar de coisas boas. Por quê? Porque tu já, né, o teu ser interno, o teu coração, tu já trabalhou bastante essa questão de gratidão nele. Então ele vem já com um processo de gratidão interno que vai te trazer então boas lembranças do passado. Ela tende a fazer isso, tá? Mas se houver essas lembranças ruins, né? Então aí tendo a consciência disso, ele vai te ajudar também nesse processo. Então você veja que é a mesma coisa que tu plantar alguma coisa. Tá? Não adianta tu regar uma terra se não botou a semente antes. Tu tem que botar a semente antes ali. Aí depois tu vai regar, ok? Não tem assim não tem como tu, né, tu precisa iniciar, dar o primeiro passo, começar a trabalhar o teu processo aí, ok? Então, para ansiedade, a gente trabalha sempre em duplas ali, ansiedade e tristeza, tá? Então, tu vai trabalhar o processo da ansiedade e vai trabalhar o processo da depressão ali, tá? Então, se tu plantar uma gratidão, um desejo de viver, uma coisa boa na tua vida diariamente, tá? Que é o elemento terra, tá? Tratando bem o teu corpo, né? Cuidando dele, tu vai chegar no processo de tristeza, que é o outono, que é o elemento metal, que é a tristeza que é boa, mas tu vai entrar na tristeza boa, que a gente chama de nostalgia, que é o equilíbrio dela. Então tu vai manter esse equilíbrio aí, tá? Eu sei que às vezes falando aqui parece fácil, não é? Como eu falei, ele não é que não seja fácil, ele é fácil, na verdade. Tá? É só a gente. É trabalhoso. É trabalhoso. Vai tirar da zona do conforto. Vai ter que se mexer. Mexer, né? Eu vou dar um exemplo. Essa semana a gente estava aqui isolado, né? A gente já está fechando o 17º dia de isolamento. Eu ando abrindo terra só por necessidades físicas do espaço, de manutenção mesmo, mas ele está fechado. E dentro de tudo isso a gente começou a organizar algumas coisas aqui em casa. Achamos uma caixa cheia de fotos. Andei postando essas fotos nas redes sociais e entramos num processo de saudade, assim, sabe? Claro. De
a gente passou por tudo isso, assim, e foi postando, e o pessoal que estava nas fotos comentando, virou um grupo de WhatsApp, que hoje a gente está aí no quarto, quinto dia de grupo de WhatsApp, matando a saudade, contando da vida, e virou um movimento, assim, era um pouco triste, mas uma tristeza, assim, de não poder estar com aquelas pessoas naquele momento, né, uma saudade mesmo, sabe? Sim. E um pouco de felicidade por agora, por causa desse momento, por causa desse coronavírus, por causa de todo esse isolamento social, a gente criou vergonha na cara e fez um grupo de WhatsApp de colegas de mais de 10 anos, assim, tipo, esse movimento do corona trouxe isso pra nós de novo, sabe? Então, é muita gratidão por ter tido esse tempo agora, porque se fosse em outro momento, se fosse na época, se o Terra tivesse aberto, talvez, se eu tivesse, sei lá, não teria esse tempo de conexão com essas pessoas, sabe? Muito bom isso aí. Exatamente, esse é o processo de positivo que nós direcionamos nas nossas emoções, tá? Então, fazer, é o famoso fazer do limão uma limonada, né? Que por sinal eu tô tomando uma limonada aqui, ó. Eu já vou falar sobre ela agora. Bom, nós falamos então nas questões emocionais aí, tá, Sara? Dos equilíbrios, né, dos antídotos para o equilíbrio. Bom, agora é importante a gente enxergar da seguinte forma. Nós falamos de novo, né? Elemento terra, elemento de transição, né, do verão para o outono. Então ali nós temos um mesinho ali, tá, de final de verão, que é o elemento terra, tá? Essa transição. E elemento metal, tá? Elemento metal que nós estamos entrando agora, nós vamos ter aí 2 meses de metal, tá? E depois nós vamos ter novamente terra. O elemento terra, ele é separado em 4 meses no ano, tá? É sempre o final de estação. Isso eu estou relacionando com as estações do ano, tá? O que acontece? O elemento, agora nós entramos agora o outono, tá? O outono ele é o que chamo de jovem yin, tá? Nos movimentos de yin e yang, tá? Da medicina tradicional chinesa, tá? Então nós estamos entrando no jovem yin. O que significa isso? Que o outono ele representa 70% dele de característica yin. O que é característica yin? Característica yin é uma característica feminina, tá? De introspecção, de frio, escuro, tá? Então isso tudo é yin, tá? De botar as coisas no seu lugar, nos seus lugares, de ficar parado, isso é yin, tá? E de vida também, tá? Então ela desenvolve as nossas energias internas, tá? Depois nós vamos entrar no elemento água, que é o inverno, que é depois do outono. Então, o elemento água ele tem 95% de característica. Então, tu vê que nós vamos sair de 70% de yin para 95%. Então, só cada vez aumenta mais o yin. Então, nós estamos numa descendente, tá? Nesse processo agora. Então, esse período agora, ele é um período de acumular coisas, tá? Não, só tu observar a natureza, a gente vê as formigas é nesse período que as plantas, as folhas caem, né? E elas pegam as folhas e levam para os seus formigueiros lá para acumular alimento para passar o quê? O inverno, porque depois em algumas partes do mundo vem a neve, né? Ou o frio intenso, aonde eles não saem. Tem animais que hibernam, que dormem no inverno. Por quê? O inverno é um período de introspecção total, é 95% yin. Então o outono ele é o período de acumular, tá? Energia para que passe-se bem o inverno, ok? Então, o que nós podemos observar a partir disso, tá? Existem algumas coisas que nós podemos, assim, práticas que nós podemos fazer, tá? Que são práticas de acumular, tá? De acumular energia, tá? Então a gente vai pegar então a prática principal, que é a prática do outono, tá? Que é a respiração. Ela é relacionada ao elemento metal. Então, uma boa respiração traz o quê? Ela traz uma energia interna para nós. Essa energia ela se acumula o que a gente chama de Jing. Jing, na medicina chinesa, representa a essência vital, tá? Então, a respiração ela vai trabalhar os órgãos internos, principalmente o fortalecimento dos pulmões, né? Fazendo que eles trabalhem bem, mas principalmente o fortalecimento dos rins, que produz a nossa energia interna. Tá? Então é um período que a gente deve fazer uma boa respiração. Eu vou explicar eu vou fazer uma demonstração de uma boa respiração, tá? Para todos aí, tá, Sara? Olha aí, vamos ganhar
uma aula gratuita. Isso aí. Se gostou aqui nessa live, por favor. Pessoal. Vamos lá, pessoal. Prestar atenção e começar de manhã com essa respiração maravilhosa. Esse é uma boa prática, tá? Deixa eu ver, eu acho que pega bem aqui meu tronco aqui. A parte onde você tá com a mão tá um pouco escura, mas é possível visualizar. Eu posso levantar um pouquinho aqui, assim. Agora. Aqui. Acho que agora sim. Tá. Não aparece na cabeça, mas tá tudo bem. Não, eu tô saiu da minha cabeça. Então aqui, ó, tá? A gente tem um músculo que ele parece é como se fosse um cinto, tá? Nós chamamos de diafragma, tá? Ele fica bem aqui assim, tá? Fica então, bem abaixo da costela, né? Exatamente, bem abaixo das costelinhas aqui, junto delas, inclusive, tá? Ela passa por dentro aqui. E ele serve para quê? Para expandir, tá? Então o nosso pulmão, ele tem esse tamanho aqui assim, ó, tá? Mais ou menos do tamanho da costela. Quando nós respiramos, ó, tá aqui assim, dá pra ver? Sim. Tá. Quando nós, a gente tem a nossa característica de respirar é uma respiração curta, que nós chamamos, tá? Então ele hiperventila e ele acaba ventilando só a parte de cima do pulmão aqui e a parte de baixo não. Outra característica que nós temos ao respirar, a característica de puxar mais ar, ou seja, inalar mais do que nós exalamos, ok? O que acontece com isso? Quando a gente respira, a gente está puxando oxigênio e quando a gente expira, a gente está inalando gás carbônico, ok? Então se a gente puxa muito oxigênio e põe pouco para fora, vai sobrar resíduo desse oxigênio dentro do nosso corpo. Esses resíduos, como eles pesam, eles têm a tendência de cair para baixo, na parte inferior do nosso pulmão, tá? Se a gente usa só a parte de cima, a gente acaba hiperventilando a parte de cima e vai jogando esses resíduos para baixo, ok? Vai caindo esses resíduos. Esses resíduos, assim, eu fazer uma analogia, uma comparação, eles é como se fossem restinho de cocô no nosso intestino. E esses resíduos de oxigênio no nosso pulmão. Então são resíduos que a gente tem que botar para fora. Então o primeiro processo que nós temos que saber, assim, na respiração correta, tá, é a gente exalar, jogar para fora, mais do que nós inalamos. Por quê? Porque daí a gente não fica com esses resíduos. Tem muita gente que tem falta de ar, na verdade não é falta de ar, é excesso, porque não entra mais ar, ela não consegue puxar mais, entendeu? Então eu vou fazer uma respiração aqui para vocês, usando o diafragma, tá? A gente, aí você entenda, né? Como a gente tem a propaganda que as pessoas... Ah, sim, não é. Na verdade, na verdade, né, Sara, a imunidade é muito importante, porque a imunidade é uma gripe, né? Isso não deixa de ser uma gripe, tá? Se tu tem uma imunidade forte no teu corpo, tu não pega essa gripe. Tu até pode pegar o vírus, né? Mas ele não vai agir no teu corpo, porque o teu corpo ele vai expulsar, ele não vai chegar lá, entendeu? Mas vamos seguir aqui a respiração, então. Então nós temos o diafragma, tá? Então o nosso processo de respiração, o que é? É a gente, ó, quando inspirar, expande bem aqui o diafragma aqui, tá? Eu vou, ó, minha barriga tá bem, ó, ela fica bem expandida, tá? E quando exalar, ó, completo. E aí é como se o estômago fosse colar lá na coluna, lá nas costas, tá? Então inspira. E solta. Mais do que expirou. Num processo de meditação, você sentar assim numa poltrona como essa, bem confortável, e ficar respirando, esvaziando a mente. Então tu pode inspirar ali, ó, contar. A gente sempre indica, né, para meditar. Então fica bem confortável, relaxa todos o ombro, as tensões do corpo, ó. E aí tu conta a inspiração, ó. 4 segundos. E aí quando tu for exalar, ó, 8 segundos, tá? Então tu inspira em 4 e exala em 8. E tu faz essa contagem na tua cabeça.
tu fica te concentrando nessa contagem. O que isso faz? Faz com que a tua mente ela calme, tá? Porque tu está concentrado na respiração, na contagem. Então tu inspira em 4, exala em 8. Inspira em 4, exala em 8. Se tu não consegue inspirar em 4, tu inspira em 3, exala em 6. Sempre o dobro, tá? Para jogar para fora. E aí, se tu tá focado nessa contagem, o teu nível de pensamento, assim, eles diminuem a velocidade dos pensamentos, porque tu tá focado nessa contagem, tá concentrado ali nesse processo, tá? E acalma a tua mente. E as tuas palpitações aqui, ó, no coração, elas diminuem as batidas do coração. Então esse exercício é um exercício que vai te ajudar no trabalho de acumular energia para o inverno, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou assim na questão da respiração, tá? Sim? Acalmando a mente. Respirando profundamente. Respirando profundamente, cada vez mais profundo. Aí tu vai, né? Começa lá 3 segundos e expira em 6. 4 segundos, expira em 8. Aí tu vai, cada dia que vai passando, cada vez que tu vai sentindo o teu pulmão, tu vai ganhando espaço, na verdade. E usa bem o diafragma. Empurra a barriga para frente, ali como se estivesse ficando com o estômago cheio, assim, inchadão. Não tenha vergonha disso. As pessoas às vezes ficam trancando, né? Puxando para trás o estômago, assim, para ficar com a barriguinha bonita. Gente, pra que isso? Joga, solta para fora, tá? E libera o diafragma. E aí tu vai ganhar espaço, tu vai conseguir fazer toda a respiração pulmonar, tá? Bom, o segundo ponto ali na questão do outono, tá? Que nós temos, que ele é um ponto de acumular, é assim, ó. Água com limão, tá? Tomar bastante limão. Então o limão ele vai te trazer assim bastante imunidade. Ele traz a vitamina C. É uma fruta que ela surge aí exatamente antes do inverno. Então deve ser bem consumida. Bem consumida. Indicação de tomar um shotzinho de limão, assim, limão puro mesmo, assim, espreme um limão, assim, e toma. Temos que fazer um vídeo ensinando esse shot aí. Ele é ayurvédico. Eu peguei da minha esposa, né, da Romy, que trabalha com a medicina ayurvédica, né? Ele é ótimo também, né? Nesse processo. Eu sei que ela tá aí. Ela vai vir fazer um vídeo com a gente, Romy. Vou qualquer hora dessa. Ela tá aqui. Tá aqui, tá aqui a Sara. Tá aqui a Sara. Sarinha, como é que vocês estão aí? Só que tem que pegar por aqui, ó. Por aqui, por onde? Aqui pela câmera? A câmera tá de frente pra mim. Ah, tá de frente pra ti. Esse shot eu acho que é super importante pra esse movimento agora. Oi, gente. Vamos fazer esse movimento aí. Vamos sim. Como tá, Flor? Eu tô bem, e vocês aí, todos bem? Todos isolados. Sim, tem que ser. Cuidando da saúde. Ontem, acho que a gente tá tomando suco de laranja. Eu até tinha esquecido do limão, entendeu? Mas eu tô tomando suco de laranja todo dia aqui, porque, né, garantir essa vitamina C no corpinho. O Ale, eu não sei, eu cheguei agora, eu não sei bem que parte do assunto que vocês estão, mas eu acredito que o Ale deve estar reforçando bastante a questão de cultivar também os bons pensamentos e as boas emoções e as práticas, porque isso deixa a imunidade da gente pra cima, né? Eu acho que agora que à medida que a reclusão ela tá se tornando mais longa, parece que as pessoas estão ficando mais ansiosas. Peraí que acho que trancou ali. Sim. Hein, Sara? O bom também da questão do limão é que ele alcaliniza o organismo, né? Diferente da laranja, né? Se quiser daí falar ali. Ah, sim. Essa questão do limão é isso, é porque assim as doenças elas se procriam dentro de um meio interno ácido. E o limão, ele Aonde que eu tô? O Ale tá com 500 coisas aqui, eu não sei onde é que ele tá. Agora tá vendo os dois, Tá vendo os dois. Então, o limão, essa questão do limão é a seguinte, as doenças elas se proliferam num meio interno ácido. O limão ele tem o sabor ácido só na boca. Quando ele entra em contato com o pH do estômago, ele se torna alcalino. O alcalino é o contrário do ácido. Então a gente se alcaliniza internamente, não fica um meio propício para se proliferarem doenças. Ah, que legal.
Que legal, gente, eu nem tinha noção. Eu entendo que ele é bueno, entendo que ele faz alguns efeitos interessantes, mas assim, nesse tipo de explicação eu ainda não tinha recebido. É por isso a importância, por isso o Ale tá com a aguinha dele aqui com limão, ó. O limão, na verdade, é o melhor remédio que nós temos no mundo. Tá? Não, pode procurar em qualquer farmácia, não vai encontrar nada igual ao limão. Tá? Ele é o melhor remédio que nós temos. Não existe outro. É poderoso mesmo. É poderoso, é um remédio poderosíssimo. Se tomar limão sem açúcar. Agora sim, também falando dessa questão da alcalinidade, né? Por exemplo, o meio interno dos bebês é alcalino. Então, como sempre, a gente nasce sabendo respirar. Cheguei aqui, o Ale estava falando da respiração diafragmática. Um nenê sabe respirar direitinho, ele é alcalino por dentro. À medida que a gente vai crescendo, é que a gente vai se intoxicando e desaprendendo a respirar e tudo mais, né? E sobre a questão da alcalinidade, qualquer alimento que venha da terra, da Pachamama, ela já traz alcalinidade em tudo, nas verduras, nas frutas. Mas o limão realmente ele potencializa isso aí. Tá tudo certo? Tá bem aí, Sara? E acho que trancou aqui. Vamos ver. Ih, acabou. Não. Oi. Voltou. Oi, voltou. Deixa, deve estar um pouquinho atrasado, às vezes dá um reverb assim. Sim. Ela vai agora aqui. Aceitou. Se vocês gostaram, vão comentando aí. Ó. O Alexandre já tá te vendo. Tá virando. Tá. Volta. Fica Tá. aí, trancou, eu acho. Um pouquinho mais. Aí, perfeito. Tá. Bom, Sara. Parou na parte quando você não encontra onde? Parou. Não, acho que Como é que foi, Sara? Onde é que foi que parou? Parou na parte que o Alexandre começou a falar do limão. Que ele é extremamente importante, que você não encontra ele em lugar nenhum. Sim, que é o remédio mais poderoso. Eu tava falando que o limão é o remédio mais poderoso, né, que nós temos. Que tu pode procurar em qualquer farmácia, não vai encontrar nenhum remédio tão poderoso quanto o limão numa farmácia. E aí a Romy estava falando sobre a questão da alcalinidade do limão, né? Isso aí já ouviram? Na parte... Sim, pegamos todas as partes agora. E aí eu estava só encerrando aqui a minha intromissão de dizer que essa questão da alcalinidade, ela está presente em toda a alimentação natural, né? Tudo que vem da Pachamama tem alcalinidade. Tu diz de produtos aleatórios que sejam de consumido cru ou independente de ser consumido cru? Não, eu acho assim que a Ayurveda, pelo menos, ela traz esse olhar para que quanto mais natural e menos processado o alimento, ele sempre vai estar mais rico. A hora que a gente põe ele para cozinhar, sempre se perde um pouquinho, mas nem se compara a tu comer um produto industrializado, né? Então, a gente pensar em manter uma alimentação natural, com a base de legumes, frutas, verduras, arroz integral, de vez em quando fazer uns jejuns e ter o limão presente, tá tudo lindo. Até vou emendar aqui, vou falar um pouquinho rápido sobre a nossa feira. Gente, a feira não tá física, ela foi pro formato online para continuar atendendo todo mundo. Vocês podem entrar em contato, a gente explica como faz. Alimentação orgânica, tudo orgânico, não vai veneno, não vai essas coisas todas aí que dentro da indústria se utiliza. E além disso, além de ser uma alimentação, você poder adquirir produtos orgânicos, produtos naturais e receber na porta da sua casa, dentro de toda essa função do corona, você está ajudando pequenos agricultores, médios agricultores, artesãos, expositores a continuarem tendo uma renda fixa agora nesse movimento para conseguir se sustentar. Lembrando também que uma grande rede de mercado, uma grande rede aí de indústrias não vai quebrar com falta de 10, 20, 15 vendas, tá? Mas um pequeno agricultor, um terapeuta, um expositor,
corre o risco de de não conseguir renda, sustentar a sua família no final do mês. Então, fica aí, aproveitando esse gancho da alimentação saudável, a indicação aí da nossa feira, porque você consegue adquirir produtos buenos, orgânicos, buenos para a saúde, através aí do TRBs e do pessoal que está trabalhando aí junto com a gente. É isso aí. Sara, eu queria agora mostrar mais alguns pontos daí de acupuntura que dá pra gente fazer. Vou nessa, um beijo. Depois eu vou te pegar aqui. O próximo é tu, hein? Pode deixar, vai ser um prazer. Vamos junto, gente. Todos somos um. Vamos elevar a vibração, vai ficar tudo bem quanto antes. Isso aí. Beijo, Sarinha. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, por manter esse espaço maravilhoso em pé aí pra gente. Tá? Gratidão, amor. Segue firme. Gratidão. Então, Sara, eu queria mostrar alguns pontos de acupuntura bem interessantes assim para esses processos tanto de ansiedade como depressão, tá? E para aumentar a imunidade também, tá? Então vamos lá. Na nossa mão aqui, tá? Nós temos aqui o pulmão nesse dedo aqui e o intestino grosso nesse dedo aqui. E aqui nós temos na parte interna do minguinho, tá? Nós temos o coração e na parte externa o intestino delgado, tá? Isso aí é uma na mão. Externa. Isso. O dedão, intestino, pulmão. Aqui o dedo indicador é o intestino grosso. O minguinho da parte interna, coração, e parte externa, intestino delgado, tá? Vamos lá, eu vou por partes aqui, tá? Então, o pulmão, tá? Eu vou fazer junto contigo, tá? Porque no Face eu não tô conseguindo conectar a tua imagem. Tá. Aí eu vou demonstrando junto contigo, tá? Tá, então pega o dedão aqui. Tá, o dedão. Tá. Então, aqui, ó, bem embaixo na raiz, aqui do lado externo do dedão, tá? Nós temos um ponto que tu pode pressioná-lo, vai dar uma dorzinha fina, assim, do dedão. Aqui, ó, o dedão. Tá. Aí aqui nessa parte externa do dedão, ó, tá aqui ele, ó. Tá? Parte externa, isso, em cima. Bem na raizinha da unha, assim, um pouquinho, isso. Bem, aqui, ó. Tá, na raizinha da unha. Bem na raizinha da unha, tu dá uma pressionada, vai ter uma dorzinha bem fininha, assim. Tá? Dá uma dorzinha bem como se tivesse uma agulhazinha. Se tu pressionar e ficar por uns 20 a 30 segundos, tá? Tu vai fortalecer o teu pulmão. Então o ideal é sentar aqui, ó, pegar aqui e ficar aqui, ó. Respirando. Fortalece o pulmão. Tá? Outro processo aqui, ó, imunidade. Faz aqui com o braço, tá? E aí tem esse ponto também aqui, ó, aqui é intestino grosso. Tá? Tu vai sentir uma dor aqui também, nesse ponto. Dobra bem ele aqui, e aí tu faz a pressão. Também 20 a 30 segundos. Lembrando que tu conta 20 segundos assim, ó. 1, e 2, e 3, e 4... e 5, bem aí, exatamente aí. E 6, e aí tu vai contando. Relaxa, tenta soltar o braço aqui e respirar, ó. Imunidade, tá? Aqui também, ó, intestino grosso. Aí pega a mão aqui, ó, a mão assim. Tá? A gente põe o dedo aqui, ó, e bem ali onde junta os dois tendões do indicador e do dedão. Aí dá uma dorzinha também bem forte aqui, tá? Aí fica aqui, ó, e conta 20 segundos. Aí pode relaxar, solta a mão, segura aqui embaixo, tá? Também para imunidade, tá? Intestino grosso, também relacionado à tristeza também, tá? Então ele vai te equilibrar os processos de depressão, tá? Ansiedade. Tá aqui o braço, tá? Daí nós contamos assim, ó, 3 polegadas, mais ou menos, bem da junta aqui, tá? Do braço. 3 polegadas. Na quarta tem um ponto aqui, mais ou menos. Consegue ver?
Caiu a ligação. Caiu. Acho que caiu aqui. Ao vivo. Oi. O espaço está fechado. E aí, se vocês quiserem participar, só ver aí nas nossas redes sociais, tem os links ali, tem tudo mais para vocês fazerem aquisição de um ponto. Ou compartilhem, né? Voltamos com o Alexandre. Oi, Alexandre. Oi, de novo. Novamente a nossa questão. Mas aí, vamos seguindo. Já expliquei para o pessoal aí o ponto este. Agora vamos para o braço novamente, pode ser? Esse aqui do braço? Esse já foi. Que eu acho que eu não peguei. Esse já foi. Não, foi o do dedo. O do dedo foi. O do dedo e o do braço. Aqui, o do braço pega assim. Deixa eu ver aqui. Assim. Eu não consigo ver. Ou... Nossa. Ah, tá. É um na frente. Ah, tá, entendi. Ok. O dedo que pressiona é esse aqui. Ó. Dedão, gente. O dedo que pressiona é o dedão. Então ele vai pressionar mais ou menos aqui na dobrinha do braço. Isso. Vai sentir uma dorzinha fininha, como se fosse uma picada lá no fundo, lá, tá? Isso, aí mesmo. Tá? Ele vai seguir e ele segue aqui, ó. Ele vai seguir essa subida aqui que é do intestino grosso, ó. Tá? Até aqui. E agora aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, pega o dedo aqui, ó. Dá pra ver? Tá. E aí fecha ele aqui. E é bem na junta dos dois tendões. Do tendão do dedo indicador com o tendão do dedão. E aí tu faz a pressão. É bem interessante, gente. Então aqui. Tá, foi, já mostramos. Esse é na ligação do dedão indicador bem aqui no meio. Bem no meio. Isso. Ó, dá pra sentir a dorzinha. Mas é uma dorzinha boa, gente. Vamos lá. E aqui, esse ponto aqui do intestino grosso também, tá? Esse ponto aqui, ele é um ponto para imunidade. Tá me ouvindo? Tá. E agora aqui, ó, no braço aqui, nós vamos pegar um triplo aquecedor que é para ansiedade. A gente vai medir, mede 3 polegadas da dobra aqui do punho, tá? E na quarta polegada, ó, a gente vai fazer a pressão aqui, ó, bem no braço aqui, ó. Tá? 3 polegadas aqui na dobra do punho, daí aqui assim, ó. Isso. A próxima pressão. E todas eles dão uma, aí tu relaxa, né? Deixa o braço no colo aqui, ó. Relaxa e pressiona e fica pressionando ali por uns 20, 30 segundos. Alexandre, tá cortando a tua ligação. Ah. Ela tá falha. Sim. 20, 30 segundos. Bom, eu gravei aqui também pro YouTube, daí eu posso te mandar depois o link, daí qualquer coisa. Ah, perfeito. Então tá. Vamos tá. Seguimos aí aqui. Isso, aqui. Ok. Esses pontos, tá? Esses pontos são pontos aqui para ansiedade, esse aqui, tá? E aqui no minguinho, tá? Na parte interna do minguinho também, na raiz da unha aqui, ó, ponto do coração. Também se estiver palpitando, ansiedade, angústia, aperta nesse ponto aqui. E todos eles assim, ó, senta numa poltrona, com calma, respira, aquela respiração que eu falei, que eu ensinei para vocês, e faz a pressão. O bom é se tiver alguém que possa apertar para ti ali, tá? Fazer essa pressãozinha ali. Esses pontos ali, tu vai ficar bem. E tem um outro ponto que a gente vai pegar aqui, ó, os mamilos. Nós temos os mamilos, tá?
E bem no meio, entre os dois mamilos, assim, na altura deles, tá? De cada mamilo, cada pessoa é diferente, então ele fica bem ali. Tem um ponto aqui, ó, que a gente pode pressionar também no meio do peito. Esse ponto aqui é ponto também do chácara cardíaco, tá? Então ele aumenta a imunidade, acalma a mente, tá? Abaixa um pouco, né, a ansiedade, tá? E acalma a palpitação do coração, taquicardia, essas coisas, tá? Esse ponto aqui. E assim, ó, para apertar esses pontos, a gente deve relaxar o corpo, tá? Respirar profundamente e relaxar. Tá ouvindo aí? Tá bem? Tá ouvindo? Tá. Tá bem? Tá? Então a gente relaxa a mente e aperta esse ponto aqui, tá? Tá bem, Sara? Aí, esses pontos para ansiedade. Consigo disso. Tá me ouvindo agora? Tá. O meu tá transmitindo aqui, Sara. Eu acho Tá. que é. O meu tá transmitindo aqui. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Tá. Tava trancando, o que aconteceu? Bom, eu vou te mandar depois o link daí do YouTube, tá? Então esses pontos aqui, eles são pontos para ansiedade, tá? O bom é que alguém faça em ti, né? A gente tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então o bom assim que tu possa relaxar é que alguém aperte esses pontos, né, na gente, assim, tá? Que consiga relaxar, respirando fundo e soltando as tensões. Normalmente as tensões elas começam aqui nos ombros e aí tu relaxa os ombros. Quando tu relaxa os ombros, elas vão correndo em outras partes do corpo. E é incrível, às vezes elas ficam na ponta do minguinho, assim. Tenta relaxar todas as tensões, tá? Bom, eu acho que era isso que eu podia ajudar. Acho que isso aí, acho que já estamos mais de uma hora aqui, uma hora e 1 minuto. Gente, o Alexandre é o nosso. Um dos nossos. Tá? Eu vou me despedindo aqui no YouTube. Obrigado a todos. Namastê, né? Que fiquem bem. Tá? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo. Espero que tenha agradado a todos ali. Obrigado.